existe diversidade e já há muito tempo existem iniciativas que percebem esse caráter social, histórico, ético, político do Evangelho de Jesus, que é uma espiritualidade encarnada, engajada, intra-histórica e supra-histórica ao mesmo tempo. Então a gente não se sentiu ali inventando a roda, descobrindo um mistério que nunca ninguém viu na Bíblia, não. A gente percebeu que aquelas inquietações já vêm de muito tempo e que aquela leitura da Bíblia mediada pela vida e pelos oprimidos também já vinha de muito tempo. Fala comigo, tudo bem? Esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Mais uma vez te agradeço por estar aqui conosco nessa jornada, compartilhando, ouvindo, nos apoiando, dando essa moral para esse programa continuar. Estou sempre bem acompanhado, porque o reino de Deus é o reino de amigos, então sempre estou com 2 ou 3. E hoje eu estou aqui com a Pamela e com o Walter. Não posso falar o nome completo, que eles estão ficando com raiva. Então estou dizendo só Pamela e Walter. Seja muito bem-vindo, Walter. Fala, pessoal. É muito bom estar com vocês de novo. 2022, esse é um ano de eleição, né? Então a gente tem que produzir muito conteúdo para fazer uma luta aí, né, importante no Brasil. E eu queria chamar a minha querida Pamela. Fala aí, gente. Hoje o nosso convidado é simplesmente um maluco que abriu caminho para a grande mídia da Globo e outros canais possíveis para falar sobre uma possibilidade nova de evangelho. Ninguém mais, ninguém menos que Henrique Vieira. Mais um episódio simples e revolucionário. Segue aí. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito importante, né? Um querido Henrique Vieira, pastor da Igreja do Caminho. Ele é ator, ele é compositor, ele trabalha com arte e tem tido essa mensagem tão importante dentro do cenário midiático, fazendo essa influência positiva, né, do cenário evangélico brasileiro hoje. É um prazer ter você aqui com a gente, Henrique Vieira. A gente gostaria de saber um pouquinho sobre como que é ser você, né, no privado, fora dos holofotes. Como que você se define? Quem é o Henrique? Quem é o Henrique? Eu sou filho de Gláucia e de Petrúcio. Eu sou companheiro da Carol e pai da Maria. Eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, minha comunidade de fé e de amizade. Eu sou apaixonado por arte cênica. Eu sou palhaço, eu pesquiso a arte da palhaçaria. Eu tenho um palhaço que se chama Rabiola. Eu sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, absolutamente apaixonado por futebol e pelo Flamengo. Eu sou, acima de tudo isso que eu falei, e antes de tudo isso que eu falei, discípulo de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Acho que é isso, são os meus vínculos de amizade, de família. Eu sou fruto de comunhão, fruto de amizade, fruto da bondade de Deus e das pessoas. Henrique, quando você se percebeu um seguidor de Jesus Cristo? Eu cresci num lar evangélico batista e desde pequeno, especialmente por causa da minha avó e da minha mãe, eu me senti cativado pelo amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Então, mais do que herança familiar, eu lembro que já menino eu tinha amor pelo Evangelho. Então, eu me reconheço como seguidor de Jesus ainda pequenino, acolhendo no coração o Papai do Céu, Deus de amor, Jesus como amigo. Na minha adolescência, essa semente que já estava no meu coração, ela frutifica de fato e de vez. Então eu, lendo o Evangelho, congregando na igreja, tenho essa consciência mais profunda do Evangelho e essa adesão definitiva à pessoa de Jesus. Então, eu me lembro de menino ainda acolher o amor de Deus revelado em Jesus, criança, e na adolescência ganhar mais consistência nessa decisão
e me reconhecer como alguém que quer caminhar com Jesus. Massa demais, mano. Você falando aí sobre a palhaçaria, ouvi você dizendo como a vivência desse personagem, desse trabalho artístico da palhaçaria te proporcionou uma libertação, te proporcionou uma outra perspectiva assim, da vivência, inclusive do evangelho, né? Como é que você pensa nessa perspectiva do palhaço? Como que isso pode trazer para você essa ausência do fundamentalismo? Como que foi descobrir a palhaçaria e como ela trouxe essa ideia para sua caminhada? É porque eu cresci num ambiente de igreja mais conservador. Tudo na vida é muito complexo. Então, ali, na primeira igreja batista de Niterói, eu vivi experiências belíssimas. Eu fiz amizades que são para a vida toda. Eu descobri a minha paixão pelo ministério pastoral. Então, eu agradeço muito a Deus pelo que eu vivi ali. Mas era um ambiente conservador em muitos aspectos, de muita interdição e silenciamento do corpo e uma certa distância dos dramas do mundo. Então, eu cresci num ambiente mais conservador. Evidentemente, aos poucos, eu fui me desvencilhando desse conservadorismo e ressignificando meu encontro com Jesus, minha percepção do evangelho e do mundo. Mas essas interdições do conservadorismo continuavam, em muitos aspectos, habitando a minha consciência e interditando o meu corpo, a minha corporalidade. Infelizmente, o cristianismo institucional, hegemônico, conservador, trabalha muito com a lógica da culpa, com a lógica do medo. E isso é muito triste e tem efeitos sobre o corpo e a subjetividade. Então, mesmo me desvencilhando dessas amarras do fundamentalismo, obviamente, em algum lugar elas permaneciam dentro de mim. Em 2015, eu fui fazer um curso de palhaçaria na CAL, Casa das Artes das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Era uma aventura, algo despretensioso, só para aproveitar o período de janeiro, tempo de férias, recesso parlamentar. Eu era vereador na época na minha cidade de origem, Niterói. Só que eu acabei me apaixonando muito pela palhaçaria e descobri que o palhaço, ele é alguém que acolhe as suas esquisitices. É alguém que faz carinho nas suas próprias fraquezas. É alguém que brinca com os seus próprios limites. Quando você coloca o nariz de palhaço, o nariz vermelho, você está autorizado a ser quem você é, sem culpa, sem pressão, sem julgamento e sem medo. Você pode tropeçar e fazer do tropeço uma dança. Então, eu descobri na palhaçaria um dispositivo muito poderoso de acolhimento da minha individualidade, de cultivo de amor próprio e de valorização das minhas esquisitices e de reconhecimento das minhas fraquezas como matéria-prima da minha criação, como artista e como palhaço. Então a palhaçaria, eu costumo dizer, ela me ajudou a me desvencilhar ainda mais desses dispositivos fundamentalistas da culpa e do medo, porque o palhaço se acolhe, porque o palhaço sou eu numa versão mais leve, mais livre, podendo ser quem sou. Então, em algum lugar, a palhaçaria tem algo de graça, tem algo de bondade, tem algo de liberdade, tem algo de leveza, tem algo de delicadeza, tem muito de infância, da possibilidade de rir, de chorar, de cair, de levantar, de se experimentar e se amar. Então a palhaçaria, para mim, cumpre um lugar de espiritualidade, de graça mesmo, de poder ser quem sou,
sem culpa, sem medo, aprendendo no caminho da cena, do palco e da vida. Muito incrível isso que você falou a respeito da palhaçaria, porque assim, a gente que cresce em ambiente fundamentalista, conservador, a gente vive, eu acho que é pra vida adulta isso, né? A gente vive esse grande palco que a gente faz personagens, né? Então, é uma coisa até muito comum de você perguntar para crianças evangélicas, adolescentes evangélicos, essa dificuldade de ter uma personalidade autêntica, porque a cada ambiente religioso que a gente estava, dependendo com quem a gente estava, a gente não tinha liberdade para ser quem é, como você falou. E aí eu fico me perguntando, como é que foi esse processo de se assumir como pastor progressista, colocar esses posicionamentos ali reais, expostos e prontos para ser criticado dentro das instituições, né? A gente sabe que a Convenção Batista tem historicamente um alinhamento mais conservador, né? Isso não é dos dias de hoje. Desde o projeto que as missões estadunidenses chegam aqui, tem essa visão colonial, e a gente tem dentro do meio batista pessoas se levantando contra esse posicionamento. Mas como é que foi esse processo de você se entender, de você se expor ali como pastor progressista de fato, vulnerável para as críticas? Essa é uma construção muito espontânea e legítima. Ela foi acontecendo, não foi um planejamento. Eu sempre tive, a partir do Evangelho de Jesus, muita sensibilidade diante dos dramas humanos, especialmente a desigualdade social e a pobreza. Sempre me incomodou olhar para o mundo e ver a desigualdade, a riqueza concentrada e a pobreza compartilhada. E sempre vi no Evangelho um apelo ao amor nas relações pessoais e a partilha de bens nas relações sociais. E sempre foi estranho para mim, de alguma forma, o distanciamento da igreja das questões sociais, porque eu sempre enxerguei nas questões sociais algo de muita relevância e muita centralidade para o Evangelho. Então, aos poucos, lendo mais o Evangelho, conversando com amigos e amigas dentro do contexto da primeira Igreja Batista de Niterói, e também na escola, eu estudei numa escola no ensino médio que tinha muito uma pauta de reflexão crítica sobre a sociedade, direitos humanos, questão racial, violência do Estado contra a população pobre, negra, periférica. Esse foi o ambiente da minha formação escolar no ensino médio. Então, cada vez mais o meu coração foi ficando inquieto. Eu quero muito ver essa integralidade do Evangelho transbordando para além das atividades da igreja. Assim eu sentia, assim eu pensava. Até que eu participei de um curso chamado Curso do Rio, um curso ecumênico muito vinculado à teologia da libertação. E eu voltei para a primeira Igreja Batista de Niterói muito inquieto, dizendo assim, meu Deus, precisamos ouvir o grito do povo, o grito dos pobres, dos famintos, dos moradores de rua. Isso não é detalhe, isso não é mera assistência, não pode ser apenas um ministério da igreja. Essa é a centralidade visceral do Evangelho. Eram as intuições que eu tinha, não sozinho, mas a partir de comunhão, de amizade, de escola, de leitura do Evangelho. Então, foi a partir daí que eu fui elaborando essa perspectiva em comunhão. E dentro da primeira Igreja Batista de Niterói, primeiro eu fui líder do Ministério de Adolescentes, depois, como seminarista, eu fui responsável pela plantação de uma nova congregação. É assim que as igrejas surgem dentro da denominação batista. Uma igreja-mãe, ela inicia uma congregação, essa congregação se organiza, se torna autossuficiente e então se torna uma nova igreja batista. Eu fiquei responsável por uma congregação na região oceânica de Niterói, num bairro chamado Piratininga. Eu e vários amigos começamos esse trabalho e refletindo sobre questão social, racial, ecológica, de gênero. E não era uma coisa forçada,
era algo que realmente inquietava o nosso coração. Eu costumo dizer que a Igreja Batista do Caminho, ela nasceu para salvar a fé dos seus próprios fundadores e fundadoras, porque éramos jovens em crise profunda, aguda com a institucionalidade, com a leitura tradicional da Bíblia, com o conservadorismo hegemônico, mas nós não queríamos perder a experiência do Evangelho, não queríamos perder a comunhão com Jesus, nós não queríamos perder a Bíblia como referência, e no meio dessa crise existencial, individual e de grupo, é que surge a Igreja Batista do Caminho como tentativa de acalmar o nosso coração e ressignificar a nossa fé, porque nós não queríamos abandonar a fé em Jesus. Então, surge a Igreja Batista do Caminho, a gente começa tendo como referência a missão integral da igreja, o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens, a responsabilidade social da igreja, e depois a gente começa a refletir mais e entender até mesmo os limites da missão integral, que tem o seu avanço, mas também não dava conta das nossas inquietações, porque, por exemplo, a gente queria discutir a questão de gênero. As irmãs estavam colocando essa pauta sobre a mesa, o evangelho todo para o homem todo. Calma aí, para todos os homens, linguagem que universaliza pelo masculino. Que lógica é essa? A violência do patriarcado, a violência contra mulheres baseada em determinados textos bíblicos, como a gente lê esses textos bíblicos, como a gente interpreta esses textos bíblicos, o que é verdade de Deus é o texto, é o princípio, como a gente percebe isso. E também a questão racial começou a ganhar força, a violência contra o povo negro, a violência contra os povos indígenas, e a gente vai construindo a Igreja Batista do Caminho, vivenciando essa crise e procurando ressignificar a nossa fé. Nos tornamos Igreja Batista autônoma, num processo assim um pouco conflituoso com a Igreja Mãe, por razões óbvias, mas lá conseguimos, na negociação, na conciliação, nos constituirmos como Igreja Batista. Batista porque reivindicamos os princípios batistas do século XVII, que são muito interessantes. Falam sobre liberdade de consciência, sobre necessidade da doutrina ser permanentemente questionada e revisitada. Os princípios batistas falam sobre Estado laico, falam sobre liberdades individuais e coletivas, falam sobre democracia dentro da igreja e a assembleia como espaço máximo de deliberação. A gente gostou disso e resolveu reivindicar essa tradição batista mais originária. Mas a gente não se vinculou à Convenção Batista Brasileira, por razões óbvias também, porque a gente entendeu que não era um ambiente frutífero para o exercício da nossa fé individual e comunitária. Então, eu estou contando um pouco essa história, porque não foi um processo assim, eu quero ser um pastor progressista, o que eu faço para alcançar esse objetivo? Não foi isso. Desde adolescente, a partir do encontro com o Evangelho, a partir da vivência na escola, com amigos e amigas dentro da igreja, eu fui entendendo que o Evangelho tem um efeito ético-político concreto, que o Evangelho tem a ver com justiça social, tem a ver com amor de fato nas relações pessoais e partilha de bens nas relações sociais. Então eu fui, a partir do encontro com o Evangelho, vivenciando essas inquietações e essa forma de viver. E mais, fui percebendo que não era uma inquietação minha, nem só dos meus amigos, e que nós não estávamos desamparados dentro da tradição cristã. É importante dizer isso, porque o fundamentalismo tenta criar uma espécie de história única.
o que não é factível, o que não é verdade. Então, quando você se sente um pouquinho diferente daquela história única, você se vê sozinho, sozinha, em conflito. Estou discordando da doutrina, da igreja, do pastor, da Bíblia, de Deus, quem sou eu, e por aí vai. E depois nós percebemos que estas inquietações não eram nossas, mas que elas estavam resguardadas dentro da tradição múltipla, plural do cristianismo. Então a gente foi estudar Dom Helder Câmara, a gente foi estudar Martin Luther King, a gente foi estudar Irmã Dorothy, a gente foi estudar as comunidades eclesiais de base, a gente foi estudar o Pacto de Lausanne, da Missão Integral. A gente foi perceber que dentro do cristianismo existe diversidade e já há muito tempo existem iniciativas que percebem esse caráter social, histórico, ético, político do Evangelho de Jesus, que é uma espiritualidade encarnada, engajada, intra-histórica e supra-histórica ao mesmo tempo. Então a gente não se sentiu ali inventando a roda, descobrindo um mistério que nunca ninguém viu na Bíblia, não. A gente percebeu que aquelas inquietações já vêm de muito tempo e que aquela leitura da Bíblia mediada pela vida e pelos oprimidos também já vinha de muito tempo. Isso serviu até para quietar, fortalecer, consolar e encorajar o nosso coração e a nossa caminhada. Então, eu não sou um pastor progressista porque planejei. Eu sou pastor, construí a minha fé em comunidade, assim venho construindo, e entendo que o evangelho tem repercussão na vida concreta e que isso tem a ver com justiça, tem a ver com liberdade e com igualdade na diversidade. Para mim, mais do que progressismo ou não, isso é evangelho de Jesus. Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito, e você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se/ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, produzindo conteúdos de espiritualidade libertária e antifundamentalista, contribua pelo nosso Pix, que é o CNPJ 3069 0482 000 110. Eu acho que essas construções do campo evangélico plural, né, mostrando que a gente não é só uma faceta, é preciso dizer isso mais vezes. Eu acho que isso não é tão claro assim para a população, principalmente para aquelas pessoas que não são cristãs, que olham para nós como se fosse um bloco monolítico. E aí, puxando um gancho nessa sua fala toda, como você construiu a sua fé, como você percebeu que a nossa tradição ela é plural e ela é bonita, né? Ela tem todo esse histórico de luta, de fé. Em geral, o campo da esquerda ele tem uma certa dificuldade em dialogar com os evangélicos. Como você acha que essa relação poderia ser aproximada? Eu realmente acho que existe essa dificuldade. Eu acho que nós temos que partir da vida concreta. A esquerda, que é um conceito muito amplo, a esquerda é um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu entendo esquerda como uma perspectiva política que busca justiça social e superação de toda e qualquer forma de opressão. Essa é a esquerda, por exemplo, que eu acredito e que, em algum grau, eu me sinto parte. Então, uma esquerda que não tem uma verdade própria, é uma esquerda que se coloca na rua, na praça, no campo e na cidade para, com as pessoas, construir um projeto de sociedade baseado na justiça e na igualdade. Não acredito numa esquerda que tem uma verdade que só ela sabe, que vai
de alguma forma, levar ao povo que não conhece ainda os caminhos da revolução. Não é assim que eu penso. Acho que esquerda tem a ver com justiça social, esquerda tem a ver com democracia, esquerda tem a ver com direitos humanos, esquerda tem a ver com superação de toda e qualquer forma de opressão. Esquerda tem a ver com ecologia, uma relação mais harmoniosa entre o ser humano e o restante da natureza. Então essa é a agenda de esquerda que eu reivindico. É popular, baseada na democracia, numa agenda de direitos humanos e de justiça socioambiental. Então, depois dessa tentativa de definir um pouco melhor o que eu entendo por esquerda e uma agenda de esquerda para o século XXI, eu acho que cabe à esquerda entender, primeiro, que a espiritualidade é um dado da vida, que a religião não necessariamente cumpre um papel de alienação. Então, partir desse lugar, respeitar a espiritualidade como experiência humana e reconhecer que a experiência religiosa pode não ser alienante e mais, pode ser muito inspiradora para a transformação da realidade. A partir dessa base, acho que o caminho para a esquerda dialogar especificamente com o povo evangélico é não generalizar os evangélicos, reconhecer a diversidade que existe dentro do campo evangélico, é também reconhecer que o campo evangélico é majoritariamente popular, negro, feminino, com grande inserção nas favelas, nas periferias. Ou seja, conversar com os evangélicos é, no limite, conversar com uma parcela significativa do povo, do povão, da classe trabalhadora desse país que luta e muito para sobreviver. Descartar o campo evangélico é descartar parte do povo, que seria um contrassenso com a perspectiva que a esquerda defende. Então, reconhecer a espiritualidade como experiência humana, reconhecer que a experiência religiosa não necessariamente é alienante, muito pelo contrário, em muitos exemplos na história, reconhecer a pluralidade do campo evangélico e seu caráter popular, e a partir disso se colocar na rua, na experiência do trabalho de base, para no diálogo efetivo com as pessoas e no convívio com as pessoas poder produzir uma agenda de cidadania, de luta por direitos. Eu acho que esse é o caminho para conversar com esse plural campo evangélico. É se desarmar, romper com preconceitos e generalizações, ter humildade para ouvir, dialogar e conviver, e a partir desse chão da vida, chão concreto, não de uma teoria, não de uma abstração, mas esse chão concreto, onde a vida acontece. Vamos falar sobre o posto de saúde, vamos falar sobre o hospital, vamos falar sobre a escola, vamos falar sobre segurança pública, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre educação, ou seja, a partir do chão da vida, vamos construir com as pessoas uma agenda de cidadania e promoção de direitos para que a gente possa viver com mais dignidade essa vida plena, essa vida abundante, que inclusive é a promessa e a proposta de Jesus para nós. Acho que esse é um caminho, não tem receita, mas acho que esse é um caminho para a esquerda com humildade, capacidade de escuta, com os pés no chão da vida, poder conversar com o campo evangélico e pensar num projeto de país baseado na justiça. Óbvio que isso não quer dizer, em hipótese alguma, ficar em silêncio diante de coronéis da fé, empresários da fé, discursos violentos. Não se trata de perder capacidade de denunciar a violência dos fundamentalismos. Não é isso. Tem que saber só identificar para não generalizar e dessa forma perder a capacidade de conviver com as pessoas de carne e osso que lutam para sobreviver
no chão concreto da vida e que, obviamente, carregam as suas contradições, como nós também carregamos as nossas. Cada vez mais eu estou decidido, assim, né, da própria caminhada, da própria vivência, que se a gente não conseguir fazer um trabalho mesmo de diálogo com os evangélicos, é difícil a gente pensar num projeto de país, porque você também vive essa experiência, mas aqui, cada ocupação, cada quebrada, cada viela que a gente chega, a gente escuta duas coisas, ou funk ou gospel. A gente tem companheiros e companheiras de luta que estão entregando seus corpos mesmo contra a polícia para não sofrer despejo nem nada, mas quando acaba aquela ação toda, chega na gente e fala assim, pastor, mas eu estou em pecado, né? Porque eu estou invadindo coisa dos outros. E aí, assim, você vê a importância da gente conseguir dialogar, porque às vezes, né, como religião é esse quadro de sentido, às vezes o cara tá lá, tá fazendo a luta, ele não se rende, mas na cabeça dele ele precisa de reformatar o discurso religioso para dar gás na luta, né? Eu vejo muito essa importância e acho muito potente essa sua fala, porque é a realidade das perifas, né? A realidade é evangélico. A gente viu na semana passada, inclusive junto, assim, a gente juntou a galera aqui da nossa igreja, a gente tem uma igreja que chama Comuna do Reino, a gente juntou a galera e tal, a gente foi ver o filme que você participa, que é o filme do Marighella, que foi maravilhoso aquele filme. O problema só é que, desde ver o filme, eu ainda estou num loop existencial fantástico, assim, aquele filme, com todas as palavras, me destruiu, né? Acabou comigo no melhor e no pior dos sentidos, porque foi maravilhoso, mas muito forte aquela mensagem. Mas eu vivi isso tudo só assistindo você, né? Eu queria perguntar para você como é que foi fazer o Henrique, como é que foi viver esse personagem, como é que foi lidar com essa história toda forte, marcante, na pele, né? Foi uma experiência muito tocante na minha vida, das mais importantes. Eu me entreguei muito ao processo, eu coloquei ali meu corpo, meu trabalho como artista, as minhas inquietações pessoais, as minhas contradições. Eu estou ali como ator, mas interpretando um religioso de esquerda que luta contra o autoritarismo. Então, obviamente que isso tem uma interface com a minha própria vida. Um pastor, discípulo de Jesus, com uma perspectiva de esquerda, num ambiente histórico de autoritarismo. Não estamos no modelo da ditadura civil-militar daquele contexto da década de 60, mas temos um filho da ditadura, um amante da ditadura, um defensor da ditadura como presidente do Brasil, que não é qualquer coisa. Então imagina só o quanto mexeu com a minha cabeça todo esse processo. Foi uma entrega muito grande, uma experiência muito bonita, um trabalho delicado como ator, como artista, e que mexeu, obviamente, muito comigo. Então foi muito impactante. A direção do Wagner, muito delicada, ele criou uma energia ali entre todos os profissionais do filme, de muito compromisso com a obra, de muito compromisso com a vida de Marighella, de muito compromisso com a luta política por outro país. Então, desde o início, um trabalho artístico que tem lado, que tem engajamento, que está falando da década de 60, mas está falando de hoje. Está falando de quem resistiu lá e de quem está resistindo e precisa resistir aqui. Então, desde o início, essa atmosfera foi criada. Eu fiz bonitas amizades no trabalho ali. O elenco colocou o seu nome naquele projeto, colocou a sua história pessoal ali. Então, o que eu posso dizer para vocês é que foi um processo muito bonito, muito comovente, muitos momentos me preparando para filmar e até mesmo filmando, eu me emocionava tentando entender o tamanho daquela obra, o tamanho daquela mensagem para a minha vida e para o meu povo nesse momento histórico. Então, difícil até colocar em palavras o quanto mexeu comigo fazer um Frei dominicano. E é isso, também procurei fazer de forma muito respeitosa,
porque irmãos em Cristo, católicos, num ambiente de ditadura, que de alguma forma se colocaram em risco e foram sim alvo de tortura, mas estavam ali a partir da sua fé, da sua consciência de evangelho, do seu compromisso com o povo pobre, oprimido, faminto, espoliado do Brasil. Então, muito potente essa experiência na minha vida. Esse episódio tem um apoio e oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação, que você pode estudar tanto à distância, como semipresencial. E nós estudamos na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá, e é um curso que a gente super recomenda, porque de fato vale muito a pena. Faculdade Unida de Vitória tem produzido talvez o melhor conteúdo teológico do Brasil. Esse podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais evangélicos, cristãos e de outros segmentos religiosos. Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados, como James Dunn, Jürgen Moltmann. Então vai ser um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. Então, Henrique, na divulgação do filme, em muitas estreias, parte do elenco tem ido aos cinemas e as falas dos atores, em geral, são falas potentes, que remetem a essa luta. Parece que, pelo momento do Brasil e a história do filme, o elenco foi muito bem selecionado ali pela direção do Wagner e tudo mais. Dá pra dizer que é um elenco militante de luta? E como esse elenco recebe a mensagem de Jesus que emana da vida do Henrique Vieira? O elenco do filme tem, sim, muita sensibilidade social, compromisso com uma arte engajada, tem vínculo com a luta por democracia, por justiça social. Então dá para dizer, sim, que é um elenco engajado, com sensibilidade social, que acredita no potencial político e pedagógico da arte, do cinema, e que fez o filme com muita paixão, com muita entrega, com muita conexão afetiva com a luta de Marighella, a resistência à ditadura na década de 60, mas os desafios do Brasil de hoje. São artistas realmente engajados e comprometidos com a democracia, com a liberdade, com a justiça social, o enfrentamento ao autoritarismo crescente em nosso país. Sim, um elenco que eu posso caracterizar como engajado. Eu fiz muitas amizades nesse trabalho e a mensagem de Jesus, que eu procuro humilde e corajosamente compartilhar, é muito bem-vinda na mente e no coração destes companheiros e destas companheiras, atores e atrizes. Já tivemos longas e bonitas conversas sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre cruz, ressurreição, Jesus negro de Nazaré, seu compromisso com os pobres, com a justiça, altos papos bonitos e delicados sobre o Evangelho. Eu encontro ali um espaço de muita troca, de muita escuta, de muito respeito e de muito acolhimento. Falar de revolução e luta nesse país profundamente afetado ali pelo cristianismo é também desconstruir a religião do norte, colonizadora, do Jesus branco. Para você, qual a importância em se falar do Jesus negro? Falar do Jesus negro é falar do Jesus comprometido com os pobres, com os oprimidos, com a justiça e a liberdade. Falar do Jesus negro é devolver o Evangelho à sua origem,
a periferia de Nazaré. Falar do Jesus negro é lembrar que Deus ama todas as pessoas, mas que seu amor não é neutro diante da opressão, da injustiça e da violência, mas que em toda a tradição bíblica, e especialmente no Evangelho, Deus se coloca ao lado daqueles e daquelas que sofrem com a violência e com a opressão. Deus é uma pedra de tropeço para os opressores. Falar do Jesus negro é denunciar o racismo estrutural impregnado na própria história da igreja. É fazer uma leitura da Bíblia mediada pela vida concreta, pelo clamor dos oprimidos, pelo grito dos pobres e famintos. Falar do Jesus negro é denunciar o caráter colonizador e escravocrata de um cristianismo hegemônico cúmplice desse genocídio contra a população negra. Falar do Jesus negro é falar desse amor ético, político, relacional, histórico, que é o amor de Deus. Insisto, que não é neutro diante da injustiça e da opressão. Falar do Jesus negro é dizer que num país marcado pelo racismo, e o racismo define quem vive e quem morre, como se vive, como se morre, Deus não é neutro diante do racismo. Deus não reproduz o racismo, Deus não é racista. Jesus de Nazaré é uma pedra de tropeço para a lógica racista, é um escândalo para a Casa Grande. Jesus de Nazaré tem mais a ver com o quilombo, com a aldeia, com a praça, com a rua. Então, falar do Jesus negro é resgatar a essência histórica, popular, periférica, emancipadora, revolucionária do Evangelho. Então, Henrique, existem muitas frentes de resistências evangélicas surgindo na luta contra o cristofascismo. Porém, assim como na esquerda tudo é muito fragmentado e é difícil haver uma coesão, às vezes a gente até fica isolado em mini-grupos, cada um fazendo o seu trabalho. Como você pensa esses movimentos da esquerda progressista evangélica? É possível fazermos algo para a gente se unir? Pelo menos aqueles que estão do mesmo lado da trincheira? Realmente o campo evangélico progressista, digamos assim, é ainda muito fragmentado. Acredito que esse é o desafio da nossa geração, construir alguma capacidade de unidade que possa ampliar a nossa incidência e a nossa voz na sociedade. Isso não significa suprimir diferenças ou desrespeitar singularidades, mas é preciso ter capacidade de diálogo, de fortalecer os pontos em comum, de ter uma pauta mínima e de agir em comunhão. Estamos diante do cristofascismo, do avanço da extrema-direita, do extremismo religioso. Nós precisamos ter humildade e disposição entre nós. Precisamos construir diálogo, precisamos agir mais conjuntamente, até porque a disputa é injusta e desproporcional. A gente rema muito contra a maré, mas precisamos de humildade, capacidade de escuta e de diálogo, e sim de articulações mais amplas e mais unitárias, para que dessa forma possamos aumentar a nossa força, a nossa incidência e possamos conversar com muito mais gente nesse país. Precisamos de humildade, capacidade de escuta e produção de síntese e um pacto comum. É uma tarefa para o nosso tempo e para a nossa geração. A gente já vai se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Foi uma experiência muito boa, foi muito bom ter recebido você aqui, Henrique. Eu queria te fazer uma última pergunta, mas no sentido de você deixar uma palavra pra gente mesmo. Tem muita gente boa por aí e projetos fantásticos, como nós aqui do Reino Pessoa, a Viviane Costa lá no Rio, o Jackson Augusto com a Afrocrente, o projeto do Inadequados. Como você enxerga essa nova geração? E qual é a mensagem que você deixa pra nós nessa luta? Tem muita gente boa por aí mesmo, com fé em Jesus, com perspectiva e esperança no reino de Deus. E a minha palavra é: vamos olhar para Jesus, apontar para Jesus e construir as nossas resistências, construir as nossas humildes e limitadas sinalizações do reino de Deus. Mas nós somos filhos e filhas não só da cruz,
mas somos filhos e filhas da ressurreição. Portanto, nos cabe a esperança, nos cabe o engajamento, nos cabe a prática política inspirada nos valores generosos e misericordiosos do Evangelho. Então a minha palavra é essa: levantar a cabeça, estufar o peito, arregaçar a manga, trabalhar coletivamente e com muita humildade. Eu insisto, não apontando para nós mesmos, não idealizando as nossas construções, que também são contraditórias e limitadas. Por isso a importância de sempre reconhecer os nossos limites, cultivar a humildade de coração, caminhar em comunhão e apontar para Jesus de Nazaré, autor e motivo da nossa fé e da nossa esperança. Mas para todo mundo que está na luta aí, por democracia, por justiça social, por respeito à diversidade, por diálogo interreligioso, por reforma agrária, por acesso ao direito da moradia, por saúde, por educação, para quem quer viver a fé em Jesus de forma consciente, relevante, comprometida, vamos juntos e juntas. Somos filhos e filhas da ressurreição, somos parte da esperança do reino e vamos fazer a gestação do futuro na prática do presente, mesmo quando a conjuntura é adversa. Fraterno abraço.